Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 13 de maio. Este é o programa Defenda PM, ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o secretário executivo da associação, Coronel Ernesto Puglia Neto. E em instantes vamos entrevistar o Coronel Jefferson de Mello, comandante do Corpo de Bombeiros Metropolitano. Bem-vindos. Faça sua inscrição para participar do 17º ENEM, Encontro Nacional de Entidades de Militares Estaduais, que será realizado aqui em São Paulo nos dias 25 e 26 de julho. Defenda PM e a Umesp estão organizando o evento. Acessem fenem.org.br. A Defenda está em campanha salarial de novo. Vários outdoors estão espalhados pelo Estado, em locais estratégicos, cobrando o reajuste. Diplomas e medalhas não pagam as contas dos policiais. Reajuste salarial já, diz um dos cartazes. Governador, cumpra sua promessa de reajuste salarial dos policiais, diz o outro. A campanha não tem data para terminar. E sobre esse assunto, o Major Olímpio gravou uma mensagem ao governador João Dória. Vamos ver. É uma vergonha o que acontece com o salário da polícia no estado de São Paulo. O governador tem dito que vai deixar em 4 anos a Polícia de São Paulo com o maior salário, mas Vossa Excelência na campanha se comprometeu que ia realizar isso e já passou a data base desse ano, que é 1º de março, e nada aconteceu. Maior piso de soldado no Brasil dá 80% a mais do que o piso de São Paulo. Se Vossa Excelência acha que nós somos infantis de imaginar que só nos últimos momentos de governo vai ser possível dar 80% e mais as perdas salariais inflacionárias, ninguém é inocente, governador. E eu vou dizer, se o senhor quiser conversar olho no olho, sentados nós conversaremos. Se partir para a linha do que aconteceram nesses 24 anos, a minha caixinha de som, as camisetas do Major Meca, toda a bancada de segurança pública, nós vamos para as ruas, nós vamos pegar a sociedade, nós vamos pegar as associações, os sindicatos, e nós vamos mostrar que em São Paulo a polícia não atua por causa de governo, pelo menos não tem atuado, é apesar de governo. Na página de opinião de ontem, o jornal Estado de São Paulo trouxe um artigo comentando a redução das taxas de criminalidade no Estado. O jornal baseou seu comentário na mais recente pesquisa do Instituto Sou da Paz. O Instituto chegou à conclusão de que a redução dos índices de criminalidade tem sido uma constante nos últimos 10 anos. No ano passado, por exemplo, os crimes violentos diminuíram em 79 dos 139 municípios com mais de 50 mil habitantes. O Estadão afirma que São Paulo ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar índices semelhantes aos de países desenvolvidos, mas os números indicam que ele está no bom caminho. Nosso entrevistado de hoje é o Coronel Jefferson de Mello, comandante do Corpo de Bombeiros Metropolitano. Profissional com 31 anos de serviços prestados, já participou de diversas missões fora do Estado, como em Santa Catarina, Maranhão e, mais recentemente, na tragédia de Brumadinho. O Coronel Jefferson tem um longo currículo de participação em cursos fora do país. Já esteve na Alemanha, Estados Unidos, Argentina, Chile, Costa Rica, Nicarágua, Panamá e Peru. Muito boa tarde, Coronel. Obrigado por ter atendido nosso convite e estar aqui participando do programa. Boa tarde, Silvio. Eu que agradeço, em nome da Polícia Militar. Agradeço também ao Coronel Ernesto, nosso eterno comandante. E é um prazer estarmos aqui presentes. Coronel, boa tarde. Hoje não deixei o senhor comentar nada para ir para a entrevista direta.
O mais importante da entrevista, com certeza, os comentários já foram feitos aí, de uma forma bastante clara pelo nosso senador. O Coronel Mello, muito obrigado pela presença, uma satisfação tê-lo aqui. O assunto bombeiro é um assunto que vem recorrente às nossas pautas, e principalmente em razão do excelente serviço que é prestado. Nós tivemos aí, ao longo recentes, né, eventos recentes ao longo dos nossos últimos anos, que mostram não só o Bombeiro de São Paulo, mas o Bombeiro do Brasil tendo atuado de uma forma bastante direta, incisiva e preservando a vida. Aqui em São Paulo eu poderia falar do Alemoa, falar também do Porto de Santos, que houve em seguida, logo depois, um outro evento bastante catastrófico, vamos assim dizer, né, com necessidade de resfriamento dos tanques, um trabalho muito árduo por parte dos bombeiros militares de São Paulo. Tivemos também a queda do edifício ali no Largo do Paissandu, questão de um ano e 2 meses. E não só tudo isso acontecendo em São Paulo, todos os chamados, tudo mais, que são corriqueiros, mas também tivemos um envio de efetivo de São Paulo para Brumadinho, para apoiar o bombeiro militar de Minas Gerais naquela tragédia que aconteceu naquele local. Gostaria que o senhor falasse um pouco do preparo do Corpo de Bombeiro para tudo isso e enfatizando também as ações em Brumadinho. Como é que elas foram planejadas? Como é que elas aconteceram? Assim, o Corpo de Bombeiros ele trabalha no regime de 24/48, né, atendendo toda a população do estado de São Paulo. Paralelo a isso, nós temos um efetivo totalmente selecionado, especializado em diversas atividades, né, para atuar nas diversas ocorrências que tem acometido aí todo o estado e o Brasil. Quando um desastre dessa magnitude que aconteceu lá em Minas Gerais, ou mesmo um desastre internacional ocorra, nós automaticamente, isso já faz parte do protocolo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, nós já nos mobilizamos, né? Nós verificamos ali a necessidade da quantidade de pessoas, de material operacional a ser empregado, nós mobilizamos e ficamos prontos para atuar, independente do local aceitar ou não. Só com um detalhe, né? É oferecido ajuda e nós somente nos deslocamos caso o local realmente, a organização, o Estado, o governo local aceite a nossa ajuda, que isso é um protocolo internacional, né? O ideal é que realmente você só se desloque se eles peçam ajuda, né? Para evitar o que acontece muito aí em algumas organizações, que antes da pessoa, da organização, o Estado ou quem esteja lá acometido do desastre, pedir a solicitação, as pessoas já se deslocam. Começa a chegar um monte de instituições, né, bombeiros civis, ONGs, não que elas não tenham que ir. O problema é que a maioria delas não chegam de uma forma que é o essencial, que seria o quê? A autossuficiência. Então, por exemplo, para Brumadinho, o desastre aconteceu em 25 de janeiro, no dia do aniversário de São Paulo. Nesse dia nós já nos mobilizamos com um efetivo de 44 bombeiros e às 22 horas do dia 25 nós já estávamos prontos para nos deslocar. Foi oferecida ajuda ao governo de Minas Gerais, isso é uma ação entre governos, né, através do Poder Executivo. E a gente entende que o Corpo de Bombeiros e o próprio governo de Minas Gerais, por enquanto, ainda estavam naquela análise inicial, né, tentando verificar qual a proporção do que o desastre realmente tinha atingido. Então, no primeiro momento, eles pediram que a gente aguardasse, né? E quando foi aí nós liberamos o efetivo, eles ficaram, como nós chamamos de sobreaviso, né, no sábado e no domingo. Aí na segunda o governo de São Paulo determinou que fosse um grupo precursor para Minas Gerais. Então foi um oficial do Corpo de Bombeiros, no caso fui eu, foi mais um tenente-coronel da Polícia Ambiental, um capitão do COI, da Polícia Militar, e um tenente da Casa Militar representando a Defesa Civil do Estado. Então nós nos deslocamos para Brumadinho na segunda-feira de manhã, o evento foi na sexta, né? Na segunda nós nos deslocamos, chegamos lá bem cedo, por volta das 7 horas, né? Me apresentei para o comando do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, colocamos à disposição toda a nossa organização e ali ficamos observando como estava sendo a gestão do desastre, né? Foi uma mega operação. E quando acompanhamos ali na segunda, na terça, até mais ou menos por volta do meio-dia, até que o comandante do Corpo de Bombeiros
pediu a nossa ajuda, ou seja, a ajuda do Estado de São Paulo para atuar no desastre. E nesse momento, então, eu fiz o contato com o chefe da Casa Militar, né, que é o Coronel Niacas, no caso, atualmente, na época também era ele. Ele conversou com o governador e foi autorizado o deslocamento da nossa força-tarefa, que é assim como nós chamamos. Então, o grosso, né, porque eu já estava lá, os restantes, os 43 bombeiros, saíram daqui na terça, no final do dia. Na quarta de manhã chegaram lá em Minas Gerais, em Brumadinho. Foi só um tempo ali de se adaptar, se acomodar e já deram início aos trabalhos. Como o trabalho lá ele era muito cansativo, né, a questão da lama, se deslocar na lama, e a área era muito extensa, da onde rompeu a barragem até onde a lama atingiu, deu mais ou menos uns 10 quilômetros. Então, esses 10 quilômetros eles foram setorizados e todas as forças, né, de busca, todas as equipes de busca, não só do Estado de São Paulo, como as equipes principais de Minas Gerais, né, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, e outros estados que também estavam presentes. Então, as equipes eram distribuídas ao longo do trecho que foi atingido. O deslocamento era muito difícil, um trabalho muito extenuante, o estresse muito grande. Então, por exemplo, uma equipe de busca de 6 homens, né, que a gente dividiu, conforme preconiza internacionalmente, ela se deslocava em mais ou menos 100 metros fazendo busca em mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, para deslocar 100 metros. Né? Então, foi um trabalho difícil. Então, em virtude disso, né, de trabalhar todos os dias, o dia todo, sem haver o revezamento, então nós encurtamos o tempo de trabalho. Cada equipe ficou lá mais ou menos 5 dias. Aí havia o revezamento com outra equipe que se deslocava de São Paulo. Então houveram 3 revezamentos, né? A primeira equipe mais 3 equipes, totalizando aí 169 bombeiros que apoiaram na tragédia lá de Brumadinho. Entre esses bombeiros, nós tínhamos também os cães, né? Ou entre esses bombeiros, não, desculpa. Além desses bombeiros, nós tínhamos também os cães, que permaneceram por mais tempo, inclusive, né? Depois. Perfeito. Cada equipe, né? Foram 4 equipes, tinham 2 cães de busca, com a característica de busca para cadáveres, né? Uma vez que, naquele momento, já estava confirmado que seria impossível encontrar alguém com vida. Então, os cães permaneceram lá trabalhando junto com os bombeiros nesse período, né? Foram 21 dias. Depois regressamos. E depois de um período, a pedido do comando do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, pediu novamente a atuação dos cães aqui de São Paulo. Então, eles fizeram um revezamento entre os cães de vários estados, e aí os cães de busca aqui do Corpo de Bombeiros de São Paulo retornaram para Brumadinho no dia 11 de março, ficaram lá por mais 15 dias, somente os cães, dois binômios que nós chamamos, né, os 2 cães com os 2 bombeiros. Ficaram lá mais 15 dias fazendo as buscas e também já retornaram. Essa presença dos bombeiros fora do seu ambiente de trabalho do Estado, ele traz, além de tudo, uma experiência muito significativa para essas pessoas também, né? É um aprendizado profissional. Infelizmente, as tragédias acontecem, mas dessas tragédias tem que ser tirado um aprendizado também para os profissionais, né? Sim, com certeza. Todo evento assim que a gente acaba se deslocando para outro, mesmo dentro do Estado, né, com os desastres que temos aqui dentro do Estado, onde acionamos a Força-Tarefa, e nesse caso onde vamos para outros estados, realmente o intercâmbio ele é muito grande, então a gente acaba aprendendo e ensinando um pouco também para as outras corporações, né. Um item importantíssimo nesses eventos é a gestão, né, então a gente acaba verificando como que está sendo feita toda a gestão, né, uma vez que envolveram muitos órgãos, né, não só órgãos militares, como órgãos civis, né, Defesa Civil, Polícia Técnica, Polícia Ambiental, o Meio Ambiente. Então foi uma infinidade de órgãos envolvidos no desastre. Outra particularidade que ocorreu em Brumadinho, em virtude da dificuldade de locomoção para as áreas de risco, para as áreas de busca, então, somente era possível se deslocar através das aeronaves, então somente com helicópteros, né? Então, teve um dia lá que chegou ao ponto de ter 25 helicópteros, né? Então, eles transportavam as equipes de busca para os locais de busca
E no final do dia, antes do romper do sol, né, que as aeronaves trabalham dessa forma, fazia o recolhimento, né? Não só das equipes, ou também quando a equipe encontrava ou um corpo, ou um segmento, esse corpo segmento ele era retirado também com a aeronave, né? São Paulo enviou também helicópteros para lá. E foram enviadas 2 aeronaves para apoiar lá e permaneceram também por todo esse período. É uma pena que as tragédias tenham que acontecer para haver algumas mudanças. E eu vou trazer aqui um outro assunto, que até lembrando da Boate Kiss, que também em janeiro, né, 27 de janeiro de 2013, aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, ensejou uma mudança em alguns parâmetros legislativos. E essa mudança também foi trazida para São Paulo. São Paulo já tinha uma legislação tentando ser aprovada, uma legislação de bombeiro. Foi aprovada parte dela e agora foi regulamentada a parte que dá direito, não, vamos assim dizer, dá oportunidade ao bombeiro de fazer fiscalizações. O que o senhor pode falar um pouco sobre a fiscalização do Corpo de Bombeiro? O Corpo de Bombeiros, através dos nossos decretos estaduais, né, ele sempre atuou na vistoria, através da solicitação das pessoas para se retirar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o costumeiramente chamado de AVCB. E a partir do dia 9 de abril, né, está sendo regulado pelo Decreto Estadual 63.911, né, de 2018, também pela Lei 1.257, de 2015, e as nossas portarias internas. Então, a partir de 9 de abril, nós começamos a fazer a fiscalização. Então, qual o objetivo da fiscalização, né? É verificar locais que estejam de forma irregular e dado um prazo para que essa pessoa, responsável pelo uso, responsável técnico, possam regularizar essa edificação dentro da sua atividade. Então, que locais estamos fazendo a nossa fiscalização, né? De que forma? Ou através de solicitações de órgãos públicos, nós temos muitas solicitações do Ministério Público, locais que foram acometidos de incêndio, com exceção das residências unifamiliares, através das denúncias, as denúncias que entram através de e-mail, através do nosso site, né, que nós temos o Via Fácil no site do Corpo de Bombeiros, e lá tem um campo que nós chamamos de Fale Conosco, né? Então, essas solicitações são encaminhadas a um bombeiro, especialista na área, para fazer a fiscalização. Lembrando que antes de enviar o bombeiro, toda e qualquer denúncia, ela tem uma triagem. Então, ela é triada por um oficial técnico na área das atividades técnicas, porque nem toda denúncia vai gerar uma fiscalização. Às vezes não é o caso de ser fiscalizado. Vai ser enviado o bombeiro, constatando a irregularidade, aí vai ser feita uma advertência, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas do bombeiro chegar e já interditando. Então, isso não vai acontecer. Só vai acontecer em um caso só, quando o local está pondo em risco a vida, né? É um local potencialmente provocado por algum motivo e se encontra ali um risco iminente à vida ao ser humano. Então, um exemplo, né, que a gente sempre cita, um local, por exemplo, que de repente está com a quantidade de pessoas acima da sua lotação permitida e que não tenha saídas suficientes caso ocorra, né, algum evento ali, um incêndio, algum pânico. Então, isso para nós é um risco iminente. Fora isso, toda denúncia ela vai ser triada e vai entrar numa fila, né, para que ao longo do tempo, conforme vai chegando sua vez, vai ser fiscalizado. Então, mas vamos lá, deixa eu lembrar aqui da minha época de comandante de área, que a gente trabalhei aqui na área de Osasco. A prefeitura fazia lá uma programação de um show no final de semana para comemorar alguma coisa, aniversário da cidade, ou fazer uma comemoração qualquer na cidade. Se esse evento for numa praça pública, o bombeiro não vai fazer vistoria. Mais ou menos isso?
Existe uma diferenciação, aberto, né? assim, né? Isso, Local aberto. Perfeito. Existe uma diferenciação, um ponto importante aí. Então, tem os eventos que nós chamamos de eventos temporários. Então, esse evento temporário, para que o bombeiro faça a vistoria, quando que é exigido um auto de vistoria do Corpo de Bombeiro para um evento temporário? Quando nesse local exista uma entrada de controle, um controle de entrada e saída para pessoas, né? Ou seja, um local fechado. Se houver esse controle de entrada e saída para pessoas, aí sim tem uma série de exigências que esse local vai ter que cumprir. A principal dela é que tenha saídas de emergência, para que caso ocorra algum sinistro, algumas coisas, as pessoas tenham a possibilidade de sair. E nesse local a vistoria é obrigatória? É obrigatória, só que assim, tem um projeto, o responsável técnico ele tem que dar entrada nesse projeto com no mínimo 7 dias antes do evento, né? Geralmente acontece do evento ser amanhã e a pessoa vem um dia antes, né? Então a gente acaba ajudando porque o foco é ajudar, mas o correto, né, que a gente solicita para a população e está no decreto é que ele tenha que dar entrada no projeto com 7 dias antes do evento e solicite a vistoria em pelo menos 2 dias antes do evento, 48 horas antes do evento. E aí, por que isso? Porque caso haja uma irregularidade, né, o bombeiro não quer interromper o evento, ele não quer que o evento não aconteça, ele quer que a pessoa tenha um tempo útil para sanar essa irregularidade e o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para o evento temporário seja emitido. Quando o local é aberto, totalmente aberto, que não tem risco de lotação, essas coisas, então não tem a necessidade do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso é importante, Melo, porque a gente vê aqui as cidades, aqui na região de Osasco, para quem eu estou me dirigindo agora, você que está nos assistindo aqui, que é da região de Osasco, está assistindo pela TV Osasco, sabe disso, né? Cidades aqui da região, elas fazem eventos bastante comumente, né? Santana do Parnaíba tem lá os seus tapetes de Corpus Christi, vai ser daqui a alguns dias, né? No mês que vem. Também alguns outros municípios têm rodeios menores, mas tem shows, alguns deles com cobrança de entrada, De ingresso. Então, tudo isso é importante, porque às vezes surge lá a informação no final o bombeiro não deixou acontecer o evento. Isso, muito comum acontecer isso aí. Não é o bombeiro que não deixou acontecer o evento. É que não foram cumpridas as normas legais para que aquele evento acontecesse de uma forma sem trazer risco ao munícipe. É isso, então? Então, o objetivo principal é a segurança dos frequentadores, né? Então, é muito fácil fazer a regularização do evento temporário. O problema é que as pessoas, né, os responsáveis técnicos, eles acabam deixando para o último momento. Então, eles vêm organizando o evento, quando está lá nos finalmente, na hora de acontecer o evento, 1 dia ou 2 dias antes, aí querem dar entrada no projeto, quer aprovação, quer isso. Mas mesmo assim nós atendemos. O bombeiro não simplesmente fala não. A gente faz de tudo, colocamos inclusive bombeiros fora de horário do expediente para acelerar, né, a vistoria. Não seria o ideal, né, mas para que a gente não prejudique o evento, né, de tantas organizações que antecedem esses grandes eventos. Mas assim, tem que estar regularizado. Então, independente de até no último momento o bombeiro está para ser daqui a pouco e o bombeiro está lá vistoriando. Se não estiver tudo correto, não vai ser aprovado. Se a pessoa falar assim, mesmo sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, eu vou fazer o meu evento. Aí, por conta e risco dela, né? A pessoa, o responsável técnico, vai ser responsabilizado. O responsável pelo evento é obrigado a pedir a vistoria do bombeiro, a autorização do bombeiro? Em tese é obrigado. O senhor está falando dos eventos temporários? Sim. Sim, desses casos onde tem controle de entrada e saída de pessoas, né? Nos eventos abertos, onde não tem controle de entrada e saída, onde não tem limitações, né? As pessoas transitam normalmente. Por exemplo, vou colocar um palco em uma praça totalmente aberta, isso aí não é exigido o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E se o promotor do evento não procura o bombeiro para essa autorização? O bombeiro pode chegar na hora de interditar o local? Agora, né, em cima da fiscalização, o que vai acontecer? O bombeiro vai chegar, vai interditar o evento e vai chamar o órgão responsável junto, que é a prefeitura. Ele vai correr esse risco hoje
do evento ser interrompido, né? Essa é a grande mudança que houve. Essa é a grande partir do mudança. Isso. Então, a partir do dia 9 de abril, o bombeiro está com o que nós chamamos aí do poder de interdição. Mas o bombeiro chega, interdita e aciona a prefeitura, né? Junto com o corpo de bombeiros e como órgão responsável, acaba interditando o evento, né? Isso serve para feiras também, até mesmo Sim. para indústrias. Uma indústria que está funcionando de forma irregular, se o bombeiro Não, se deparar com essa situação... Todo local, com exceção às residências unifamiliares, corre o risco de ser fiscalizado. Então vamos dar um exemplo. Aconteceu um incêndio, aí um pequeno incêndio em algum local, o bombeiro ele vai lá atender a ocorrência, Se o mais graduado lá, seja ele um sargento, um oficial, um tenente, um capitão, verificar que tem risco iminente às pessoas, ele já vai acionar a prefeitura para que o local seja interditado, ou vamos dizer que seja um incêndio, um sinistro mais simples, ele vai atender a ocorrência, vai embora, mas esse local sofrerá uma fiscalização, vai entrar numa fila ali e será agendada uma fiscalização para esse local, mesmo ele tendo o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, todo local de sinistro também será fiscalizado. Vou colocar uma situação hipotética aqui. O sujeito faz um evento desse, que ele teria por obrigação de pedir autorização para o bombeiro, mas ele não pede e faz o evento. Faz o evento. Mas, por coincidência, o bombeiro também não vai lá para interditar o evento. Por um milhão de razões, não está sabendo do evento. Não está sabendo, não houve uma denúncia. Acontece uma tragédia. O bombeiro pode incorrer em culpa por não ter ido lá? Não, o bombeiro ele vai somente sofrer alguma coisa se de repente for solicitado e ele não fez a fiscalização. Agora sim, com relação aos eventos, ocorrem centenas de eventos aí, imagino, inclusive na cidade de São Paulo, né? E o bombeiro não fica sabendo. O que é comum, às vezes, que já aconteceu, é durante o evento, uma pessoa naquele momento fala assim, eu estou aqui, eu estou vendo que tem muita gente, está super lotado, eu não estou vendo saída suficiente. Aí é mandado, nós estamos mantendo um serviço de prontidão, né, 24 horas, para que vá um bombeiro lá especializado, vistorie o local naquele momento. Constatando a irregularidade, constatando que tem risco a pessoa, já vai ser interditado. Mas o bombeiro ele interdita, mas como eu falei, acionando também a prefeitura para ir lá naquele momento para... Eu vou aproveitar o exemplo hipotético do Silvio, colocar o seguinte, em vez de ligar 193, o cidadão liga 190. Ou a patrulha que está fazendo, da Polícia Militar que está fazendo, passando ali, se depara com uma situação, não vê muita gente entrando, não tem... Ela pode também acionar? Pode acionar o 90. Nós já fizemos uma reunião, né, com o Comando de Policiamento da Capital, onde qualquer situação onde a viatura se depare, ou um solicitante venha ligar o 90, então vai automaticamente, porque hoje o nosso centro de comunicações do bombeiro é junto com o nosso centro de comunicações da Polícia Militar. Então ali já há o intercâmbio da informação, né, pessoalmente, e o nosso capitão, que nós temos um capitão de serviço 24 horas, o nosso centro de comunicações, vai passar a informação para um oficial que vai fazer a triagem da informação que chegou. Então, como eu falei no início, toda a informação ela vai ser triada. Sendo o caso de uma vistoria naquele momento imediata, aí vai acionar o bombeiro que está de serviço para efetuar essa vistoria. Então, tudo muito bem interligado. Essa interligação, vamos assim dizer, do bombeiro com a polícia, ela surge, obviamente, do serviço operacional. O senhor falou de capital. No interior, como é que vai funcionar isso? Tem já uma ideia de como é que vai acontecer isso também? Sim, desde que já entrou em projeto essa questão de que o bombeiro iria dar início à fiscalização, então o que acontece? Só para entender, o bombeiro ele se divide em comando de bombeiro metropolitano, onde atende a capital e a Grande São Paulo, e comando do bombeiro do interior. Então não tem condições do bombeiro da capital em fazer uma vistoria no interior, numa cidade, não sei aonde. Então, haverá
bombeiros no interior, descentralizados, de acordo com as unidades. Vai ser uma coisa mais regionalizada, também de plantão, bombeiros técnicos no assunto, para poder fazer essa vistoria, seja ela o horário que for. Então, não serão os bombeiros da capital, da Grande São Paulo, serão os bombeiros do interior. Então, o bombeiro do interior também se estruturou, através do Comando de Bombeiro do Interior, com bombeiros 24 horas de serviço de acordo com as regiões. Muitas vezes, um bombeiro de uma unidade pode atender a sua região e a região do grupamento de bombeiros do lado. Ali é uma questão de setorização, para facilitar ali a questão de deslocamento. Porque imagino que as demandas vão ser muito maiores a partir de agora, né? Sim, já estão sendo, né? A partir até da divulgação, né? As solicitações, elas quantitativamente estão crescendo muito, não só as denúncias, o Fale Conosco, como nós falamos, que é através do site do Corpo de Bombeiros, como também as solicitações por órgãos públicos, né? Não só do Ministério Público, a maior demanda é do Ministério Público, mas a nossa própria Polícia Militar está fazendo solicitações para nós, então a demanda está crescendo bastante, tanto que nós tínhamos bombeiros durante o expediente para fazer essas fiscalizações, e agora nós estamos colocando os bombeiros 24 horas, porque tem eventos que são à noite, né? Vou dar um exemplo aí de casas noturnas, né? Que as coisas acontecem à noite. Então não adianta eu querer mandar um bombeiro durante o dia, que durante o dia vai estar com as portas fechadas lá. Então é à noite que as coisas acontecem. Então o bombeiro vai se deslocar para esses locais no período da noite, o momento em que a casa esteja funcionando, né? Aproveitando essa sua deixa aí, nós estamos falando de eventos que acontecem, a maior parte das vezes, de uma forma sabida, conhecida, já em locais onde normalmente, casas noturnas. Mas é aquela casa noturna, aquele evento que acontece, vamos colocar assim, entre aspas, clandestinamente. E que o policial chega, ele vai receber, muitas vezes ele vai receber a informação via 90, que está tendo uma festa, está tendo um som alto, ele chega no local e se depara com algo que não devia estar acontecendo ali, porque a casa, ele leigo, o mesmo leigo, sabe que ali não cabe aquele monte de gente, se der algum problema, pode haver intervenção também nessas situações? Pode haver intervenção, mas nós temos que separar algumas coisas. Vamos dar, aproveitando o seu exemplo, né? De repente a pessoa está dando um aniversário na casa dela. Então, a gente acredita que muito dificilmente ela vai encher ali que não comporte a residência. Eu creio que nessa situação pode até acontecer, mas o bombeiro vai lá e orienta. Por quê? Se chegou no local, está com superlotação, conversa lá com o responsável e as pessoas saem, teoricamente ele solucionou o problema. Então vai ter essa questão também de no momento, né, porque a informação muitas vezes ela chega de uma forma e quando você chega no local você vai ver não é nada daquilo. Isso aí acontece muito. Então vai depender muito do que está acontecendo, da realidade. Por isso que é muito importante a figura do oficial que vai fazer a triagem. Então nós vamos ter oficiais. Isso quem vai fazer, não menosprezando o sargento, tá, mas vai ser função de capitão e tenente fazer essa triagem de como as informações chegam, né? Porque nem toda denúncia vai gerar uma fiscalização. Até porque é uma responsabilidade dele fazer a triagem, de pensar assim, aqui eu acho que não vai acontecer nada. Na verdade é um achismo, né? No final de tudo, com base na informação que tem, ele tem uma responsabilidade grande de falar, de apontar vamos ou não vamos fiscalizar, né? Então eu acredito que até por isso que deva recair realmente sobre um oficial, não pelo preparo, mas pela vamos colocar assim, pela competência legal. Sim, assim, porque muitas vezes essa questão do risco iminente, né? Então o risco está acontecendo agora, vamos mandar um técnico agora. Se o risco não é iminente, não que não vai ser feita a fiscalização, mas ela vai ser feita num outro momento. Então essa é a questão também da triagem, né? Para ver se é o caso de mandar naquele momento ou entra, né, num controle para num determinado momento ser feito outra hora. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Outro dia entrou uma denúncia de um depósito de botijões de gás num terreno que estaria clandestino. Para nós não é risco iminente, aqueles botijões estão lá vai ser fiscalizado, mas não é um risco iminente. Né? Então ele vai entrar lá na nossa fila e vai ser fiscalizado. Então não deixaremos de fiscalizar. Né? Só fiscalizaremos de forma imediata os que causam um risco potencial à vida.
Não, depois do incêndio daquele prédio lá no Paissandu, muito se falou dos prédios do centro da cidade, né? A gente tem aqui, assim, verdadeiras fogueiras armadas aqui no centro da cidade. E chegou a se falar na época que o bombeiro ia fazer uma fiscalização mais em regra, tal. Como que está esse assunto? Esse assunto é assim, o bombeiro ele já tem por hábito fiscalizar locais que, vamos colocar entre aspas aí, que foram, como foi o caso lá, invasões, né? Então o bombeiro ele já verificava a situação do risco iminente em determinados locais. Então o bombeiro, tanto que naquele edifício já tinha sido feito uma vistoria e já havia sido encaminhada a documentação para o Ministério Público. Então nós estamos retomando as vistorias, elas já estão sendo feitas nesses locais e fazendo toda a documentação, né? Porque o que acontece? Muitas vezes o local ele foi invadido e nem se sabe quem é o proprietário, muitas vezes. Então você vai advertir quem? O morador que está ali? Ou é da União, como era o caso Então. do Lago do Paissandu. Então, assim, fica difícil até de se emitir uma advertência local, né, pessoal, né? Então, E não dá também para interditar o local, esvaziar? sim, dá para interditar, mas nesses casos aí, onde demanda às vezes você vai no local, tem centenas de pessoas. Sim. Então não é uma interdição imediata, você não consegue. Você tem que fazer uma ação multidisciplinar, porque aí entra outras organizações, né? Então assistência social, para onde vai levar aquelas pessoas, então tem toda essa situação. Então a partir de agora nós estamos retomando a partir de agora que eu digo, depois que nós começamos a fazer agora a questão da fiscalização, né? Então nós estamos retomando todos esses edifícios com esse risco de superlotação, de locais de moradias impróprias, né? De invasões, digamos assim. Estamos documentando tudo de novo e passando também para a prefeitura local para que a gente possa fazer uma ação em conjunto e poder retirar essas pessoas. Porque não adianta também retirar as pessoas e né, deixar... Eu acho que isso é importante, o Silvio tocou num ponto muito importante, que não pode recair, na minha opinião, não pode recair sobre o Corpo de Bombeiro a responsabilidade de resolver o problema da moradia irregular em São Paulo. Então, o que acontece, veja se eu estou correto, o bombeiro chega, faz a vistoria, emite um laudo, diz isso aqui tem um risco iminente e tal, e passa para alguém. A prefeitura. Assim, vamos entender, o risco iminente é que naquele momento, ó, temos que tirar, entendeu? Se for constatado então, mas isso... o bombeiro não pode tirar. Então, na hora ele não vai mandar todo mundo sair, porque vai criar uma questão social, né? Não consegue. Então, mas na hora... ele manda para quem isso? Ó, temos que acionar a prefeitura, estamos enviando também documentação para o Ministério Público. Então, aí é que começa a demora. Entendeu? Mas isso vai acontecer sempre. Infelizmente, quando... talvez as grandes corporações, instituições que fazem trabalhos rápidos e atendem emergencialmente são aquelas que atendem pelo 9093, bombeiro e polícia. O resto trabalha com papel. O papel vai chegar, vai ser protocolado, vai ser lido, alguém vai despachar, vai passar para a mão do contínuo, o contínuo vai levar para a sala do outro, e depois o outro vai chegar 1 hora da tarde só para ver, mas ele vai sair às 5 porque tem que dar aula na faculdade, e assim começa a coisa a passar. E o que não pode acontecer, como já alguém citou aí, algumas jornalistas, inclusive, especialistas na área, que adoram, sempre surge especialista. Em bombeiro tem menos que polícia, mas sempre tem especialista em bombeiro também. Não, porque o risco, quem tem que cuidar, o bombeiro não tem capacidade de tirar as pessoas ali dentro, jogar na rua, colocar onde? Na rua? Sim, com certeza. Então, como eu falei, tem que ser uma ação programada, né? Tem que ser Então, sendo constatado aí irregularidade, né? Então temos que fazer uma ação programada, vamos citar o exemplo aí do próprio prédio que desabou ali no Paissandu. Então, as pessoas, por um evento trágico, elas foram retiradas. Tudo bem que ali entrou uma questão de acordo, né? Mas elas permaneceram por um longo período ali próximo ali da igreja, né? Então ali na rua, receberam barracas e tal. Então, por uma série de motivos, né? Umas até não queriam se deslocar para os abrigos que tinham, né? Então, assim, é um problema difícil de ser resolvido. Não sei se isso tem a ver com bombeiro, mas a pergunta é exatamente essa, se isso tem a ver com bombeiro. A gente anda por São Paulo hoje e é um desfile de caminhão transportando combustível.
Eu já vi denúncia do Instituto de Engenharia, por exemplo, que diz que uma grande parte está irregular. O caminhão transportando combustível em situação irregular. Isso é atribuição do bombeiro? Vê isso? Ou não, tem uma legislação própria, né, para o transporte de produtos perigosos, que é o termo que a gente utiliza, né? Então o bombeiro só atua nesses casos aí quando tem algum sinistro, né? Então o bombeiro ele não atua na fiscalização dos veículos de transporte de produtos perigosos. Na verdade, essa fiscalização é feita no perímetro urbano pelo órgão de trânsito, né, pelo nosso Comando de Polícia de Trânsito, com apoio da CET dentro de São Paulo, do município de São Paulo. Em outros municípios eu desconheço, mas no município de São Paulo, o nosso CPTRAN com a CET fazem essa fiscalização. E no ambiente rodoviário, ele é feito pelas polícias rodoviárias, no caso a estadual, Polícia Militar Rodoviária Estadual, ou então a Polícia Rodoviária Federal nas estradas federais. Eles têm toda uma expertise para fazer isso, inclusive cursos regulares são realizados tanto no CPTRAN quanto no CPRV, que dão suporte legal e também operacional para o nosso policial fazer essa fiscalização. Apenas complementando, né, quando acontece o sinistro, né, o bombeiro ele tem o conhecimento de verificar qual o produto, qual a área de isolamento, então ele faz todo o procedimento com relação à segurança depois que o evento, infelizmente, vamos dar um exemplo aí, um vazamento de um produto, então ele toma cuidado para que o produto não vá para os córregos, né? Então tem tudo para até com segurança, visando a segurança do meio ambiente, né? A segurança de repente, vapores, né, que possam atingir a comunidade. Então, todo esse processo o bombeiro toma cuidado. Mas a fiscalização do veículo em si, no seu trajeto normal, não é o bombeiro que faz. Eu posso voltar para a Brumadinho? Chegou uma pergunta aqui via WhatsApp, eu acho interessante. Eu ia voltar lá. Porque as pessoas ficam muito curiosas com relação... Foi uma tragédia, uma comoção nacional. E, embora pessoas tenham trabalhado em diversos setores ali, o bombeiro foi o que mais apareceu, né? Nós vemos pilotos, vemos voluntários, mas o bombeiro estava 24 horas por dia na nossa imagem da televisão. Como é que foi para os bombeiros estar nessa tragédia? É a pergunta que vem aqui pelo WhatsApp. Sim. A parte psicológica, a parte humana do bombeiro. O bombeiro, quando a gente vai para um evento dessa magnitude, né? Primeiro, quando que a gente vai, né? Quando que um estado apoia o outro estado, nesse caso. Então, por exemplo, aconteceu um evento, as forças locais atendem aquele evento. O evento foi acima da capacidade local, aí sim você pede auxílio a outros estados, como aconteceu no caso de Minas Gerais. Se o evento, de repente, for superior à capacidade do Brasil, aí sim nós pedimos auxílio internacional. Mas não foi o caso, né? Israel veio, até auxiliou bastante, mas nós temos forças suficientes para atender esse evento dentro do Brasil. O evento em si, né? O bombeiro sempre que vai, ele vai para salvar. Então, primeiro item, salvar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Por que isso aí? Porque quando uma pessoa está está sob escombros ou sendo pressionada por um soterramento, no caso da lama, que ainda não tem atingido suas vias respiratórias, vamos dizer assim, ela ainda esteja viva, ela tem que ser socorrida o mais rápido possível, ela tem que ser retirada o mais rápido possível. Cada hora é super importante. Nessa situação, infelizmente, quando nos deslocamos, já sabíamos da dificuldade de encontrar alguém com vida, né? Então já nos preparamos, né? Então orientamos os bombeiros para a questão de que seria realmente o termo que nós utilizamos, a recuperação de cadáveres. Então, assim, apesar do lado trágico, né, de ser uma recuperação de cadáveres e, em muitos casos, de segmentos, o bombeiro ele atuava com muita vontade, atuava com a alma, com o coração, porque ele sabia que aquele corpo ou aquele segmento, né, ele iria trazer o mínimo de conforto para aquela família, aquela pessoa que estava esperando. Porque a gente percebe que a pior coisa que tem, além
do lado trágico da morte é você não encontrar o ente querido. Não dá certeza. Não dá certeza e não poder fazer, infelizmente, o enterro. Então, quando a gente encontrava ou um corpo, né, inteiro ainda, ou até um segmento, tirando, como eu falei, o lado trágico, acabava sendo um momento de alegria. Pô, encontramos, né, então, mais um. Momento de sucesso. Momento de sucesso, perfeito. Então, assim, vamos dar um conforto para mais alguém, né? E o que acontece? Os familiares, né, que estavam por ali, eles ficavam percorrendo as margens da onde a lama atingiu. Então, os bombeiros acabavam conversando com os familiares ali. Apesar de ter uma área de isolamento, acabava tendo esse contato momentâneo, né? E eles começaram a perceber, né, a tristeza que era. Eu até orientava muitos bombeiros, né, cuidado com o que vocês falam, porque você está falando com alguém que perdeu um ente querido. E eu falava para eles, porque ó, quando você perde a sua casa e a sua família, você perdeu praticamente tudo, né? E os bombeiros acabavam até se comovendo, como um pai que chegou lá e falou assim, ó, se você encontrar um tênis da minha filha, eu estarei feliz, né? Então, assim, foram coisas que foram acontecendo ao longo do período, né, que realmente acabou comovendo os bombeiros, né? Mesmo tendo todo um lado técnico, tático para trabalhar com essa situação, mas foi um evento triste. Como é lidar com o ímpeto de um bombeiro que está ali na ação e no afã de salvar uma vida, ele está colocando a própria vida dele em risco? Como que é o treinamento para isso? Qual é a recomendação? Assim, o bombeiro está ciente nos treinamentos dele que existem, a gente tem que colocar aí num grau de prioridade. Não deixando de lado a vítima, mas a primeira segurança é do próprio bombeiro, ou dele ou do seu companheiro. Tá? Então ele tem que estar muito bem preparado para isso e saber que ele tem que estar, teoricamente, aí 100% seguro. Né? E nesses casos, por exemplo, nessas missões, né, então, são bombeiros altamente técnicos. A gente sabe que em todo local, o ser humano, cada um reage de um jeito. Então, mesmo dentro do corpo de bombeiros, tem um com mais ansiedade, digamos assim, e tal, e acaba trabalhando com um pouco mais de risco, mas não deveria ser. Então, para essas missões de Brumadinho, por exemplo, são pessoas escolhidas a dedo, digamos assim, porque a gente não pode ter problema na missão, primeiro porque estamos representando o Estado de São Paulo através da Polícia Militar. Tá? Então, tem que ser pessoas que, independente da situação que elas se deparem, por pior que seja o momento trágico, ela tem que manter o seu controle. Se depois, num determinado momento, né, ela precise aí de uma descarga, alguma coisa, de uma avaliação psicológica, como está acontecendo, todos os bombeiros que foram para o Brumadinho estão sendo avaliados pelo nosso corpo de psicólogos da Polícia Militar. Né? E isso é uma coisa que tem acontecido mais recentemente, não só Brumadinho, como os bombeiros que participaram da ocorrência de Suzano. Né? Os de Suzano já passaram, né, por essa avaliação. Então, assim, o bombeiro ele tem que ser orientado, não só o bombeiro, né, agora eu falo também a questão da Polícia Militar, né, o treinamento, né, a insistência, os protocolos. Então, isso é uma coisa que é constante em todo policial militar. Né? Então, assim, ele não é simplesmente formado e deixado de lado. Né? Essa reciclagem ela é permanente e isso ajuda bastante nesse momento. E como que é lidar com as pessoas que vêm ajudar? Porque no momento de tragédia é comum, né? Todo mundo quer dar uma ajudinha, vai lá tentar salvar alguém, ou mesmo vai levar roupa, vai levar comida, é muita coisa que chega ali. Como que o bombeiro lida com essas pessoas? Então, atualmente a gente tem lidado com mais consciência, vamos usar esse termo, né? Antigamente, até pelo lado militar nosso, né, vinha alguém ajudar, a gente falava, não, se afasta e pronto. Né? Hoje não, a gente verifica que essas pessoas também são úteis, né? Os voluntários eles também são úteis. Ele não vai ser útil para fazer o trabalho do bombeiro, mesmo porque existe um risco. Então nós não podemos deixar que essa pessoa que está ali voluntariamente possa, por exemplo, entrar lá na lama para procurar né, fazer o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque tem todo um lado, uma situação de segurança. Mas ele pode, de repente, como o senhor falou, e como aconteceu lá em Brumadinho, um grupo de voluntários lavava as roupas dos bombeiros.
lavava os neoprenos dos bombeiros. Então você entregava um dia antes, eles lavavam, no dia anotava nome e tudo. No dia seguinte era entregue, tudo dentro de um plástico, tudo limpo, com uma carta, uma oração e mais um bombom, alguma coisa. E eles foram super úteis, né, lá, e foi uma coisa nova, né, que nem surgiu lá no momento. Então, assim, muitos voluntários foram utilizados no desastre de Brumadinho, né? Muitas equipes de busca, equipes especializadas, só que não estavam diretamente ligadas às organizações militares, também trabalharam num determinado momento. A única coisa é que teve que colocar eles, organizar, né? Saber quantos tinham, tal, fazer de uma forma organizada. E eles auxiliaram na periferia, né? Porque a lama ela atingiu o leito do rio e ela também extravasou por um longo trecho, né? Dentro da mata, né? Então, nesses trechos que eram mais seguros, foi permitido que algumas equipes de busca civis, né, fizeram a busca. E eles obtiveram êxitos. Mesmo nesses locais, eles acabaram encontrando corpos, né? Mas de uma forma segura, não tinha risco para eles, né? Então, hoje, está sendo muito utilizado as equipes, né, na questão, os voluntários, né, de uma forma ou outra. Ou seja, numa tragédia como essa, e muitas tragédias que acontecem não só em São Paulo como no Brasil, os voluntários, de alguma forma, eles podem ajudar. O que a gente pede para eles é que eles aguardem o momento deles. Que muitos querem chegar e entrar na área de risco, isso não pode. Aí sim ele vai ser, infelizmente, né, vocês vão trabalhar aqui fazendo isso, tudo bem para vocês? Não, tudo bem. Então, será muito bem-vindo. Bom, o nosso tempo está Estouramos os esgotado, o tempo estourado aqui. Queria agradecer muito o Coronel Mello, que veio aqui explicar a atividade do bombeiro. Foi muito bom, tanto a parte da legislação quanto da vida do dia a dia, né? Ótima entrevista. Muito obrigado. Coronel Ernesto. Agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer ao Coronel Mello. Parabéns pelo trabalho executado pelo Corpo de Bombeiros. É um orgulho tê-los conosco sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço, Silvio, Coronel Ernesto, a oportunidade de poder expor o nosso trabalho, né, e falar um pouco da nossa atividade, falar da legislação e falar que o Corpo de Bombeiros, através da Polícia Militar do Estado de São Paulo, está à disposição para toda a população aí que assim o desejar. Muito obrigado. Muito bem. A Defenda está organizando, em parceria com a UMESP, um curso de assessoria parlamentar. A organização é nossa, o conteúdo é todo da FENEM, que já tem uma expertise de longa data, e a intenção é preparar pessoas para lidar no parlamento. Cada vez mais necessário e importante esse relacionamento. Então, todos os oficiais associados da Defenda, associados da Defenda, estão convidados a participar. O curso é inteiramente gratuito, vai ser realizado aqui em São Paulo de 3 a 7 do mês que vem, agora em junho, 2 dias na Assembleia Legislativa, 1 dia num hotel. Então, interessados, entrem em contato com o Coronel Ernesto, o e-mail é contato@defenda.org.br. Tenham todos uma ótima segunda-feira, boa semana e até semana que vem.